Durante séculos, milhões de peregrinos caminharam pela Igreja da Santa Sé sem saber o que se escondia sob seus pés. Esta é a igreja que circunda o túmulo de Jesus. E cada pedra ali dentro está ligada à fé, história e regras antigas. Então, em 2022, uma importante reforma no piso obrigou os trabalhadores a moverem as pedras antigas, e o que começou como uma rotina revelou segredos sagrados e selados. Mas então, uma pista mais profunda apareceu sob o piso sagrado, e o trabalho foi interrompido repentinamente. Aqui está o que eles encontraram: a reforma que revelou Jerusalém pela primeira vez em gerações. Os trabalhadores começaram a remover as antigas pedras do piso ao redor do túmulo de Jesus, dentro da Igreja do Santo Sepulcro. Eles estavam trabalhando dentro de uma igreja viva, no coração da cidade velha de Jerusalém. Enquanto peregrinos ainda caminhavam por perto, sacerdotes ainda oravam e pessoas ainda vinham tocar um dos lugares mais sagrados do cristianismo. Os trabalhadores tinham que se mover por caminhos estreitos, desviando de barreiras, ferramentas, fiéis e paredes antigas. Uma decisão errada poderia danificar o local, interromper um culto ou perturbar um acordo mais antigo que muitos países. Essa pressão estava presente desde o início. Cada movimento tinha que respeitar um lugar onde fé e história e antigos ritos da igreja se encontram em um espaço repleto de vida. A Igreja da Santa Céfila foi construída sobre o local onde a tradição cristã cita o Avário, também chamado Gólgota, e o túmulo de Jesus. Dentro dele, encontra-se o pequeno santuário ao redor do túmulo chamado edícula. A edícula que vemos hoje não é da época de Jesus. Foi reconstruída no início do século XIX após um grande incêndio, mas ainda circunda a área do túmulo mais antigo que os cristãos veneram há séculos. Isso fez com que o piso fosse muito mais do que um problema de reparo. Ele circundava o santuário que protege o túmulo. Suportou os passos de peregrinos de muitos países. A obra também cobriu camadas mais antigas que quase ninguém tinha permissão para tocar por muito tempo. Até mesmo obter permissão foi difícil. A igreja é compartilhada principalmente pelo Patriarcado Ortodoxo Grego, pelos franciscanos católicos romanos, sob a custódia da Terra Santa, e pelo Patriarcado Armênio. Seus direitos dentro da igreja são controlados por uma antiga regra chamada status quo. Ela vem de acordos da era otomana e define quem controla cada espaço, quem realiza cada ato e como as mudanças podem ser feitas. Na maioria dos edifícios, substituir um piso danificado é simples. Aqui, até mesmo uma pequena mudança pode causar problemas, porque cada canto tem um significado. Uma porta, um degrau, uma lâmpada, uma pedra, até mesmo uma escada, podem se tornar pontos sensíveis se um grupo achar que o outro está ganhando controle. Portanto, o piso não pôde ser aberto até que as principais comunidades concordassem com a obra. O piso antigo estava irregular e danificado em alguns pontos, e os sistemas ocultos abaixo dele também precisavam de atenção. A igreja não podia continuar adiando a obra sem correr o risco de causar mais danos. Esse acordo foi alcançado em 2019, após longas negociações e anos de atraso. O objetivo era restaurar o piso desgastado, melhorar a infraestrutura oculta abaixo dele e estudar tudo o que fosse descoberto durante a obra. Em 14 de março de 2022, a UGGJ, Universidade Sapienza de Roma, iniciou os trabalhos arqueológicos relacionados à restauração. A equipe foi liderada por Francesca Romana Stassaola. O planejamento precisou ser cuidadoso desde o início. A escavação foi planejada para ocorrer dia e noite, mas apenas em sessões controladas. Os trabalhadores podiam levantar pedras em uma área, registrar o que encontravam, proteger o terreno exposto e então prosseguir. Isso permitiu que os cultos religiosos continuassem e ajudou os peregrinos a circular pelo prédio. O piso em si já era um quebra-cabeça. Não se tratava de um piso limpo e uniforme de uma época específica. Era uma mistura de pedras antigas e mais recentes. Algumas peças datavam do século XIX, outras estavam ligadas ao período das Cruzadas, outras ainda podiam ser mais antigas. Sob essa superfície mista, havia canos, drenos, cabos, áreas úmidas e estruturas mais antigas que se acumularam à medida que a igreja se transformava ao longo do tempo. O trabalho começou como uma forma de consertar um piso desgastado e frágil.
Mas uma vez removidas as primeiras pedras, a equipe não estava mais olhando apenas para um piso. Eles estavam olhando para Jerusalém, empilhada em camadas, a cidade escondida sob as pedras. Assim que as primeiras pedras do piso foram removidas, a igreja deixou de parecer um edifício único de uma época específica. Sob a superfície, havia uma pilha enterrada de vestígios da vida humana. Camadas de reparos recentes estavam próximas ao topo. Restos de igrejas mais antigas apareciam abaixo delas. Vestígios romanos aguardavam mais profundamente. Em seguida, veio o terreno muito mais antigo, usado muito antes da grande igreja ser erguida ali. A equipe não podia abrir toda a igreja de uma só vez. Isso teria bloqueado os cultos e impedido a entrada de peregrinos. Então os arqueólogos trabalharam em zonas separadas. Eles abriram uma área, estudaram-la, registraram as imagens, cobriram-na novamente e então passaram para a próxima. O quadro completo teve que ser construído peça por peça, como um espelho quebrado com fragmentos espalhados por diferentes cômodos. Para manter o controle de tudo, a equipe utilizou registros digitais. Cada parede, pedra-corte, cano-moeda e camada teve que ser inserida em um mapa maior. Embora ninguém pudesse ficar dentro de uma trincheira aberta e ver tudo de uma vez, os dados permitiram que os arqueólogos reconstruíssem a planta oculta no laboratório. O piso ainda estava parcialmente fechado acima deles, mas a cidade enterrada estava lentamente tomando forma. Em 2023, o trabalho alcançou várias áreas-chave. Uma delas era parte da Ilha Norte, um dos longos espaços laterais dentro da igreja. Outra parte importante foi a rotunda área circular em torno do edículo. A equipe também trabalhou no deambulatório medieval do norte, uma passagem para pedestres. Cada área revelou uma parte diferente da mesma história enterrada. Sob essas seções encontraram vestígios ligados ao complexo cristão primitivo. Havia paredes antigas na cabeceira de um ápice de uma sala retangular e um canal de pedra que antes escoava a água da chuva. O ápide fazia parte da extremidade arredondada da antiga igreja. A existência da sala já havia sido suspeitada por estudiosos anteriores, mas agora o solo revelava uma forma mais nítida. O canal de águas pluviais revelou que aquele não era apenas um espaço sagrado, era também uma construção real que precisava resistir às intempéries, à multidão e ao tempo. Essas descobertas ajudaram a completar a planta do complexo da igreja do século V. Mostraram como os primeiros construtores moldaram o local onde as paredes se erguiam e como partes da primeira estrutura cristã se conectavam com espaços posteriores. Em seguida surgiu um vestígio de poder mais frio. No aterro compactado, os arqueólogos encontraram 2 tijolos quebrados com a inscrição Legio Decimus. Essa era aqui a 10ª Legião Romana, uma força militar ligada à Jerusalém romana após a cidade ter sido destruída e remodelada sob o domínio romano. E as pequenas descobertas continuavam chegando. A equipe se deparou com cerca de 100.000 fragmentos de cerâmica. Trata-se de uma avalanche de tigelas, jarros, lâmpadas e peças do cotidiano quebradas que precisam ser limpas, separadas, datadas, comparadas e compreendidas. Algumas peças podem remeter ao cotidiano. Algumas peças podem indicar obras de construção.
Algumas podem parecer banais isoladamente, mas tornam-se importantes ao lado de outra peça proveniente de uma trincheira diferente. O mesmo solo também continha moedas. Na parte leste da rotunda, a equipe encontrou um tesouro do século V. A moeda mais antiga desse grupo data da época de Constâncio I. As moedas mais recentes são da época de Valens. Isso situa o grupo na era em que o complexo cristão estava se formando e se transformando. Restos de comida contam outra parte da história. Camadas posteriores conham ossos de animais como ovelhas, cabras, porcos, galinhas, gansos, pombos, peixes e caracóis comestíveis. Esses ossos trazem o local da grandiosidade da história para a vida real. Construtores trabalharam aqui, sacerdotes serviram aqui, peregrinos vieram aqui. As pessoas comeram, repararam, carregaram, rezaram e deixaram pequenos vestígios para trás. Então, a equipe encontrou um dos mais fortes formas sob o edículo atual. Sob o santuário ao redor do túmulo, havia uma base circular de mármore com cerca de 6 metros de diâmetro. Não se tratava de entulho solto. Parecia parte de uma estrutura antiga construída ao redor do próprio túmulo. Imagens antigas dos séculos V e VI mostram o santuário tumular como circular. E essa base enterrada corrobora essa ideia. Quanto mais a equipe investigava, mais o local se assemelhava a uma cicatriz esculpida na rocha, a pedreira sob solo sagrado. Arqueólogos descobriram que muito antes de peregrinos entrarem nesta igreja, este terreno era uma pedreira. Antes do santuário, antes do mármore, antes das velas trabalhadoras, ele cortava um calcário da colina. A superfície não era lisa, apresentava declives e elevações irregulares. Algumas partes haviam sido arrancadas. Outras partes foram deixadas para trás como saliências quando a pedra deixou de ser útil. Francesca Roma. Nossa Sola explicou que isso não era surpreendente, pois grandes partes da cidade velha de Jerusalém estão situadas sobre terrenos de pedreiras. Jerusalém foi construída com suas próprias pedras e as marcas desse trabalho ainda estão escondidas sob ruas, igrejas, casas e muralhas posteriores. A pedreira já estava em atividade na Idade do Ferro entre aproximadamente 12.000 e 586. Durante a escavação, a equipe encontrou cerâmica, lâmpadas e objetos do cotidiano daquele período. Eram pequenos objetos que as pessoas usavam, carregavam, deixavam cair, quebravam e abandonavam. Ferramentas modernas ajudaram a equipe a decifrar a rocha oculta sem precisar desmontar toda a igreja. O radar de penetração no solo foi usado para escanear o subsolo. Ele ajudou a mapear a profundidade da rocha matriz, a espessura das lajes de pedra e as formas enterradas sob a igreja. Também mostrou indícios de paredes, canais, áreas pavimentadas, cavidades e solo úmido. Isso foi importante porque a igreja não podia ser tratada como um sítio arqueológico vazio. A equipe precisava saber onde a pedra apresentava inclinações, onde poderiam existir espaços ocultos e onde estruturas mais antigas poderiam estar danificadas. O radar por si só não forneceu todas as informações, mas serviu como guia para explorar um terreno que havia sido alterado ao longo de milhares de anos. Então a pedreira começou a explicar algo mais. Uma pedreira pode se tornar uma área de sepultamento quando a extração termina, quando os trabalhadores não precisam mais de uma seção de calcário exposto. A face da rocha pode ser usada de uma nova maneira. Túmulos podem ser esculpidos diretamente na rocha. Em Jerusalém e arredor, túmulos escavados na rocha faziam parte da paisagem antiga, especialmente em áreas onde o calcário já estava exposto. Então, a história da rocha mudou novamente, porque sob a igreja, a equipe encontrou indícios de que essa pedreira bruta havia sido transformada em um jardim vivo, o jardim sob o túmulo. Num local que antes fora explorado para extração de pedra, a equipe encontrou sinais de que as pessoas posteriormente trouxeram vida de volta à rocha. A antiga pedreira não era apenas uma cicatriz na colina. Em algum momento antes da cidade romana cobrir a área, partes dela foram transformadas em terras cultivadas. Essa descoberta mudou a atmosfera de todo o local. Uma pedreira é bruta, é formada por cortes, quebras, levantamentos e transporte de pedras. Um jardim é o oposto. Significa planejamento, significa cuidado. Significa que alguém olhou para um local de rocha exposta e decidiu que ele ainda poderia ser usado para algo vivo.
Os primeiros indícios não eram dramáticos à primeira vista. Eram muros de pedra baixos sob o piso da basílica. Entre esses muros, a equipe encontrou terra colocada nos espaços. Isso pode parecer insignificante, mas em uma antiga pedreira rochosa não era por acaso. A terra não se organiza entre pequenos muros sem motivo. Alguém moldou esses espaços, os preencheu e os tornou úteis. Aqueles muros baixos indicavam pequenos canteiros cultivados. Não se tratava de lixo jogado em um buraco. Parecia terra preparada para o plantio. O tipo de trabalho feito por pessoas que queriam que a terra produzisse algo. Então, as amostras contaram uma história mais forte. O solo retirado debaixo da igreja foi estudado em busca de minúsculos restos de plantas. A análise encontrou vestígios ligados a oliveiras e videiras. Essas não eram ervas daninhas que aparecem e desaparecem sem cuidado. Oliveiras e videiras indicam cultivo, indicam uma terra que era manejada, vigiada e utilizada. A datação foi feita a partir das camadas ao redor das amostras e do contexto mais amplo da escavação. Mostrou que a agricultura existia antes da posterior cidade romana cobrir a área. Essa descoberta não pode ser ignorada. O Evangelho de João diz que no local onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e nesse jardim um túmulo novo onde ninguém ainda havia sido sepultado. As evidências sob o piso não identificam uma pessoa. Não transformam a fé em um resultado de laboratório. Não provam a ressurreição, mas corroboram um detalhe claro do relato antigo. Essa área não era apenas rocha e túmulos. Havia sinais de terra cultivada perto do local sagrado, lembrado como Calvário no túmulo. Os túmulos foram escavados na rocha. O jardim não era a única coisa que a antiga pedreira continha. Como mencionado anteriormente na época de Jesus, essa antiga pedreira também era usada como cemitério. Vários túmulos haviam sido escavados na rocha. As rochas não estavam todas niveladas, pois a própria pedreira era irregular. À medida que partes da pedreira foram sendo abandonadas, diferentes faces rochosas ficaram expostas. Algumas eram altas, outras mais baixas, algumas moldadas por cortes anteriores que permitiram às famílias escavar sepulturas diretamente no calcário. Isso condiz com a aparência de algumas partes de Jerusalém no primeiro século. Famílias mais abastadas frequentemente utilizavam túmulos escavados na rocha fora da cidade. Não se tratavam de simples buracos no chão, mas sim de câmaras escavadas. No interior, podiam existir bancos ou prateleiras onde o corpo era depositado após a morte. A pedra mantinha o túmulo fresco e isolado, permitindo que a família retornasse posteriormente. Em alguns túmulos, os ossos podiam ser recolhidos e colocados em espaços ou recipientes menores. O túmulo pertencia a uma família, não apenas a uma pessoa. Esse tipo de túmulo também se encaixa na longa tradição associada à área de Santa Céfila. A tradição cristã conta que José de Aritéia doou um novo túmulo para o sepultamento de Jesus. Dentro do complexo de Santa Céfila, existem outros túmulos antigos, incluindo um tradicionalmente ligado a José de Aritéia. Isso não responde a todas as perguntas, mas demonstra a forte ligação da memória dos sepultamentos a este pequeno pedaço de terra. A visão mais impactante do interior da área dos túmulos ocorreu em outubro de 2016, durante os trabalhos de restauração do edículo. O local de sepultamento dentro do santuário foi aberto pela primeira vez em séculos. O momento foi breve, controlado e tenso. A equipe não estava escavando onde bem entendesse. Estavam trabalhando dentro de um santuário considerado sagrado por milhões de pessoas. A primeira coisa com que lidaram foi a cobertura de mármore sobre o leito funerário. Esse mármore havia protegido a pedra abaixo por muito tempo. Ao removê-lo, a equipe encontrou detritos sob ele. Em seguida, uma placa de mármore quebrada mais antiga apareceu. Nela havia uma cruz esculpida. Então, sob essa placa, alcançaram a superfície original de calcário do leito funerário. Essa camada de calcário era a parte que todos esperavam ver. Não se tratava de uma pedra solta colocada ali posteriormente. Era a superfície rochosa da própria tumba, a plataforma escavada na parede da caverna. Por séculos, ela havia permanecido oculta sob o mármore, em parte para protegê-la de danos e de peregrinos que pudessem tentar levar pedaços da pedra sagrada. A tumba
ficou aberta apenas por um curto período. Depois, precisou ser selada novamente. Mas antes de ser fechada, amostras foram coletadas da argamassa entre a superfície de calcário do leito funerário e a placa de mármore acima dela. Os testes indicaram que a argamassa data de cerca de 345 d.C. Essa data remonta ao sítio arqueológico à época em que o primeiro grande santuário cristão estava sendo construído ali muito antes do período das Cruzadas. Essa datação por si só não identificou Jesus. Pedra e argamassa não podem nomear o corpo que um dia foi depositado em um túmulo, mas o resultado mostrou que o leito funerário havia sido coberto e venerado no século, por volta da época em que o túmulo foi transformado em um importante santuário cristão. A área de sepultamento mais ampla ajuda a explicar o que aconteceu em seguida. A Céfila Sagrada não começou como uma igreja erguida em um terreno vazio. Ela se erguia sobre uma antiga pedreira que se tornara uma zona de sepultamento com túmulos escavados na rocha calcária em diferentes níveis. Desse grupo, um túmulo foi escolhido. A rocha ao redor foi escavada e o túmulo associado a Jesus foi isolado dos demais sepultamentos na área agora coberta pela rotunda. Esse ato transformou completamente o local. Uma área de sepultamento familiar tornou-se o centro de um vasto santuário. A rocha escavada que outrora abrigava vários túmulos foi remodelada em torno de um túmulo memorável. Mas antes que Constantino pudesse construir ao redor desse túmulo, outro império já havia sepultado todo o local sob uma mensagem muito diferente: o império que sepultou o local. A área do túmulo não permaneceu desde a época de Jesus até que a primeira grande igreja surgiu sobre ela. O terreno passou por guerras, domínio romano, novas ruas, novos edifícios e uma disputa pela memória. O local que os primeiros cristãos recordavam não foi deixado aberto para que todos pudessem ver. Roma construiu sobre ele. Após Jerusalém ter sido destruída e remodelada sob o domínio romano, o imperador Adriano criou uma nova cidade romana. Na primeira metade do século, deu-lhe o nome de Alia Capitolina. Nessa altura, a área em redor do túmulo já não estava fora da cidade, tinha sido incorporada no novo plano romano para Jerusalém. A parte mais antiga da cidade, com a sua rocha talhada e os locais de sepultamento, tornou-se parte de um novo mundo romano. Ruas foram traçadas, prédios surgiram ao redor da área. O terreno que outrora pertencera a pedreiros, jardineiros e construtores de túmulos agora fazia parte de uma cidade imperial. Trabalhos recentes de restauração revelaram vestígios de construções da época de Adriano na área da Santa Céfila. Esses vestígios ajudam a explicar o que aconteceu antes da construção do santuário cristão. Antes da igreja ser erguida sob Constantino, a área estava ligada a um templo pagão romano. Roma havia incorporado o local à sua própria cidade e ao seu próprio culto. Isso tornou o posterior projeto de construção cristã muito mais impactante. Os construtores de Constantino não estavam simplesmente erguendo uma igreja em um terreno vazio. Primeiro tiveram que remover uma estrutura sagrada romana. Só depois disso puderam alcançar a rocha mais antiga e a área do túmulo abaixo dela. Por volta de 325 a 326 do Ticisto, representantes de Constantino chegaram a Jerusalém. O bispo Macário de Jerusalém esteve envolvido na busca pelo túmulo. Relatos históricos afirmam que a busca levou ao local sobre o templo romano. Quando a estrutura romana foi removida, um túmulo de calcário foi exposto e identificado como o local de sepultamento de Jesus. Aquele momento mudou o local para sempre. Um túmulo enterrado tornou-se o centro de um importante complexo cristão. Os construtores moldaram a área ao redor do túmulo, criaram um santuário e construíram espaços para culto e peregrinação. O local deixou de estar escondido sob a cidade de Roma. Foi trazido à luz como um dos mais importantes sítios cristãos do mundo. Mas a igreja não permaneceu intocada após Constantino. Foi danificada, reparada, atacada e reconstruída. Inúmeras vezes. No século VI, as forças persas incendiaram a igreja durante o ataque a Jerusalém. Os danos foram graves, mas o local sobreviveu. Foi restaurado e voltou a atrair fiéis. Então veio um dos piores golpes de sua história.
Em 1009, o governante Fatimid al-Hakim ordenou a destruição da igreja do Santo Sefilar. Grande parte do santuário foi demolida. O edículo ficou gravemente danificado. O antigo projeto constantiniano nunca foi totalmente restaurado à sua forma original. A reconstrução ocorreu mais tarde, mas a igreja que surgiu depois não era igual à primeira. Então, no século XI, os cruzados remodelaram o local novamente. Eles uniram diversos espaços sagrados sob uma igreja maior e deram a grande parte da construção a forma que as pessoas ainda reconhecem hoje. Cada época tentou reivindicar o local, cobri-lo, repará-lo ou remodelá-lo. Mas cada nova camada também selou partes da história mais antiga que estava por baixo. O trabalho moderno de restauração do piso tornou-se impactante, porque os operários não estavam apenas reparando pedras, estavam reabrindo um lugar onde impérios, fé e memória se acumularam ao longo dos séculos. Por quê? Precisavam interromper as escavações. Em uma escavação normal, os arqueólogos podem continuar alargando a trincheira quando o terreno se torna interessante. Dentro da igreja da Santa Séfila, isso não era possível. Não se tratava de uma ruína vazia com portões trancados e terreno aberto. Era uma igreja viva, repleta de orações, procissões e peregrinos. A equipe não podia explorar cada pista indefinidamente. Cada espaço aberto precisava ser adaptado aos cultos. Cada barreira precisava permitir a passagem das pessoas. Cada movimento precisava respeitar uma igreja compartilhada por comunidades com direitos ancestrais. O piso temporário ajudou a manter a igreja aberta enquanto o trabalho prosseguia. Os peregrinos ainda podiam entrar, os cultos podiam continuar. O edifício permaneceu vivo acima das trincheiras, enquanto o solo oculto abaixo era medido, fotografado, limpo e mapeado. Então veio a pausa que revelou o verdadeiro limite da escavação. Em março de 2025, nenhuma área de escavação estava aberta, pois a igreja precisava estar pronta para a Páscoa. Durante a Semana Santa e a Páscoa, a igreja do Santo Sefilar fica ainda mais movimentada e importante para os fiéis. O piso não podia permanecer aberto. O espaço sagrado precisava ser totalmente acessível. Essa foi a verdadeira razão para a paralisação. Mesmo com a suspensão das escavações, a pesquisa não parou. As trincheiras abertas eram apenas uma parte do trabalho. A equipe ainda precisava estudar cerâmica, argamassa, pedra-solo, restos de plantas antigas, ossos e materiais de construção. Modelos digitais precisavam ser construídos, camadas precisavam ser comparadas, as amostras tiveram que ser testadas. Cada fragmento teve que ser recolocado no contexto histórico. Cerca de 100.000 fragmentos de cerâmica foram recuperados. Isso demonstra por que as respostas finais não puderam ser obtidas rapidamente. Cada peça teve que ser limpa, classificada, datada e estudada. Em outubro de 2025, após 3 anos e meio de trabalho contínuo, a equipe de restauração apresentou um relatório sobre a primeira fase. Essa fase incluiu a escavação arqueológica sob o pavimento original. Os resultados revelaram uma longa sequência histórica da Idade do Ferro ao início do século XX. O solo sob a igreja não havia suportado apenas um andar, suportava muitos. Depois disso, a obra entrou em outra etapa. Os espaços abertos precisavam ser aterrados. O solo precisava ser compactado. Os sistemas ocultos precisavam ser melhorados. Um novo piso precisava ser instalado ao redor da rotunda. O objetivo não era apenas estudar o passado, mas também tornar a igreja segura. Em março de 2026, a restauração do piso ainda estava em andamento. O trabalho continuava sendo realizado com a concordância das comunidades ortodoxa grega, armênia e católica, com a participação da Universidade La Pienza e do Centro de Restauração Venaria. O projeto foi conduzido com cuidado, lentidão e controle, pois o local não permitia outra abordagem. As descobertas não comprovam tudo o que se acredita sobre o túmulo. A pedra não pode revelar o nome da pessoa ali sepultada. A argamassa não pode provar um milagre, mas o solo ainda pode falar por si só. Obrigado por assistir. Agora confira os vídeos que aparecerão na tela para mais histórias incríveis.